Olá, sétimos anos, tudo bem? Eu sou a professora Rosilda Menger, estamos aqui hoje com o nosso intérprete, o Ezion, e hoje nós vamos falar sobre as expedições e feitorias e o contato que os portugueses fizeram com os índios a partir do momento que os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras. Então vamos ver o objetivo da nossa aula? Compreender as relações entre os portugueses e os povos indígenas do século XVI. Como se deu esse contato? Como foi esse primeiro contato entre esses povos tão diferentes? É isso que nós vamos falar. Veja, o que você sabe sobre os povos indígenas no Brasil? Quantos são? Quem são? Onde e como vivem? Quais os seus costumes, língua e história? Representantes dos povos indígenas, aqui nessa imagem nós temos os Assurinis, do Xingu, os Tapirapés, os Caiapós, os Riquibatas e os Bororós. Por quê? Porque na verdade são diversas tribos, são diversos grupos com línguas diferentes, com costumes diferentes. Então nós costumamos falar índios como se fossem todos iguais, mas eles não são. Tá? E é isso que nós vamos entender. No Brasil vivem aproximadamente 896.917 indígenas, pertencente, vejam bem, a 256 povos, falantes de 150 línguas. Essa população está distribuída em 724 terras indígenas, situadas em todas as regiões brasileiras. Cada povo possui uma história, costumes e conhecimentos específicos que resultam das relações que eles estabelecem com diferentes seres humanos e não humanos que integram o seu universo social. Então vejam bem, 896.917 indígenas de 256 povos diferentes, né? Então são muitos grupos diversos, com costumes diversos. Por isso que nós temos que conhecer um pouco e perceber que entre os índios há diferenças. Veja, aqui nós temos uma imagem de uma reportagem, né? Indígenas lançam campanha contra estereótipos para o Dia do Índio. Não precisamos de outras pessoas para nos definirem. Olhar para o índio de 2019 não é mais, e não mais para o índio de 1500, diz Denilson Baniva, ou seja, a gente não deve olhar os índios de hoje, né, e observar e falar, mas não são índios, por quê? Porque não são os índios que nós estereotipamos, né, como nós imaginamos que deveria ser. Não, eles são índios, mas eles também avançaram nesses 500 anos, tá? O que você sabe sobre a maneira como os povos indígenas são vistos na contemporaneidade? A influência dos povos indígenas, né? Conhecer a história dos povos indígenas é compreender a influência dos seus hábitos e costumes na constituição do povo brasileiro e da América. Muitas vezes, sétimos anos, nós adotamos costumes ou temos costumes que vieram lá dos indígenas e nós nem sabemos. Né? A maneira como a gente faz o nosso alimento, determinados alimentos que nós consumimos, e nós nem sabemos que isso vem dos nossos antepassados indígenas. Palavras que nós usamos. No Brasil, muitas palavras são de origem indígena. E nós nem nos damos conta disso, né? Por quê? Porque está muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Então é importante que a gente pense que o índio, se o brasileiro, né, não é igual ao português de 1500, logo o índio de 2021 também não é igual ao índio de 1500. E muitas vezes nós temos um preconceito contra os índios, porque nós olhamos para eles e falamos, mas eles estão vestidos de brancos. Como se eles não tivessem o direito de evoluir e como se essa troca, nós nos alimentamos com alimentos que eram indígenas, nós usamos palavras indígenas, mas eles não têm o direito de adotar nada que é do branco. Então, por isso nós criamos um estereótipo em cima do indígena, né? E não percebemos como eles estão juntos, estão
misturado com a nossa cultura, né? Veja, o encontro entre indígenas e portugueses. Os povos tupis expandiram-se por meio de guerras e migrações pelo litoral. Quando a esquadra de Cabral chegou ao atual Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril de 1500. Aqui o desembarque, uma imagem do desembarque de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, em 1500, né? O que será que os tupiniquins pensaram quando viram os portugueses chegando às terras habitadas por eles? O que aconteceu, tanto com os portugueses como com os índios? Como foi, né, essa experiência? Os tupiniquins estranharam quase tudo, né? As enormes embarcações, as roupas, as botas, os chapéus, as armas de fogo e a língua daqueles homens de pele branca e face rosada. O encontro entre indígenas e portugueses. Os portugueses, por sua vez, também estranharam os tupiniquins, como ficou registrado na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Olha o que Pero Vaz de Caminha falou. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Ou seja, aí a gente observa que o índio que vivia numa região tropical e, portanto, não precisava cobrir o seu corpo, estranha a vestimenta, o barco, né, que os portugueses usavam. E os portugueses, vindo de uma região fria, com costumes, né, católicos, da religião católica, enfim, estranharam aquele povo que não cobria o seu corpo e que não se envergonhava com isso, né? E nós vamos agora para a nossa primeira atividade dessa aula, tá? O modo de falar e de vestir dos portugueses era muito diferente dos povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro. Comente ao menos uma impressão de cada povo a respeito de suas diferenças. Vocês terão 3 minutos, copiem essa questão no caderno de vocês, respondam ela e nós voltamos com a correção.
Vamos para a correção da nossa atividade? O modo de falar e de vestir dos portugueses era muito diferente dos povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro. Comente ao menos uma impressão de cada povo a respeito de suas diferenças. Os tupiniquins estranharam as embarcações, as roupas, as botas, os chapéus, as armas de fogo e a língua dos portugueses. Os portugueses, por sua vez, estranharam sua pele e o fato de os indígenas andarem nus. Tá? Então veja que há uma estranheza das duas partes, né? Tanto os portugueses estranharam os índios, como os índios estranharam os portugueses, o que é normal no contato com um povo que é tão diferente. Tá? Diferenças culturais. O encontro entre os povos indígenas e os portugueses foi marcado por uma visão etnocêntrica. Você sabe o que é o etnocentrismo? Vamos ver. O etnocentrismo é quando observamos e julgamos a vida, as crenças, os hábitos e os costumes de outros povos a partir da perspectiva particular do povo e cultura a qual pertencemos. Aqui os tupinambás em uma gravura no século XVI. Veja, então os portugueses tinham uma visão etnocêntrica. O que é isso? Eles julgavam todo aquele que fosse diferente da cultura deles como inferiores. Eles ver a sua cultura como melhor, como superior. Isso é o etnocentrismo. A partir de uma visão etnocêntrica, isto é, julgando a partir dos seus hábitos e costumes, os portugueses logo caracterizaram e julgaram os indígenas como povos inferiores e selvagens, sem lei, sem rei e sem fé. Então eles viam os indígenas, por fato de não ter os costumes deles, logo para os portugueses, eles desconsideravam a cultura indígena. Vamos para a nossa próxima atividade da aula de hoje, tá? Como os portugueses viam e julgavam os indígenas que viviam aqui quando eles chegaram? E por que tinham essa visão a respeito dos índios? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, respondam ela e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então dessa atividade, pessoal? Veja, como os portugueses viam e julgavam os indígenas que viviam aqui quando eles chegaram e por que tinham essa visão a respeito dos índios? A partir de uma visão etnocêntrica, isto é, julgando a partir dos seus hábitos e costumes, os portugueses logo caracterizaram e julgaram os indígenas como povos inferiores e selvagens, sem lei, sem rei e sem fé. Tá? E como que foi a conquista então? Né? Interessados em explorar o seu território e tomando-os como inferiores e selvagens, os portugueses passaram a dominar e exterminar a população indígena. Impuseram então por meio da violência os costumes europeus, a religião católica, a língua portuguesa e a obediência ao rei de Portugal. Então percebam que eles não só desconsideraram a cultura dos indígenas, como eles impuseram a cultura deles para o indígena, obrigaram o indígena, né, a se converter à religião deles, a falar a língua deles, a passar a se vestir como eles. Né? Então, foi dessa forma que se deu a conquista das terras brasileiras pelos portugueses. Tá? Os indígenas, na visão dos portugueses, as fontes escritas disponíveis sobre o século XVI foram produzidas pelos próprios europeus. Não foram, pessoal, produzidas, nós não temos produção dos indígenas, como tinha documento dos astecas, né, onde eles contavam a sua história. Então, aqui no Brasil, só vai ter a percepção dos portugueses a respeito dos índios. Tá? O processo de extermínio da população indígena, incluindo das suas memórias, acabaram limitando as possibilidades de compreensão da visão dos povos indígenas no momento do encontro com os portugueses. E os indígenas, como será que eles observaram os portugueses? Então aqui nós temos a nossa terceira atividade da nossa aula. Veja, observem esse mapa, né? Ó, observando os dois mapas, sendo o primeiro do século XV e o segundo de 2008. O que podemos concluir sobre a ocupação indígena no território que hoje é o Brasil? Então vocês vão observar esses mapas e vão perceber a diferença entre o Brasil do século XV e a ocupação indígena em 2008. E aí vocês copiem essa questão, respondam no caderno de vocês e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Então veja, observando os dois mapas, sendo o primeiro do século XV e o segundo de 2008, o que podemos concluir sobre a ocupação indígena no território que hoje é o Brasil? Interessados em explorar o seu território e tomando-os como inferiores e selvagens, os portugueses passaram a dominar e exterminar a população indígena. Impuseram então, por meio da violência, os costumes europeus, a religião católica, a língua portuguesa e a obediência ao rei de Portugal. Tá? Então vamos fazer a nossa retomada da aula de hoje. O que nós falamos hoje? Nós falamos dos primeiros contatos entre portugueses e indígenas. Como se deu esse contato, né? Mostrando que os portugueses, eles olhavam para uma população que tinha uma cultura diferente da deles, que tinha costumes, línguas diferentes da deles, e eles os trataram como inferiores, praticando o etnocentrismo e impondo, né, os seus costumes, a sua língua, a sua fé para esse povo. E mais, fazendo isso de forma autoritária, fazendo isso de forma impositiva, não permitindo ao índio que ele continuasse praticando seus costumes, vivendo de acordo com a sua cultura. Também vimos que houve um estranhamento dos dois lados, né? Os índios estranhavam aqueles homens brancos, vestidos, aqueles navios enormes, né? E os portugueses estranhavam a maneira como eles não se vestiam, né? Obviamente, por quê? Porque os portugueses vieram de um clima frio, onde as pessoas precisavam se vestir, e os índios viviam aqui num território de clima tropical, onde logo eles não precisavam se vestir, tá? Então esse foi o primeiro contato dos índios com os portugueses, né? Essa foi a primeira forma de relação que se deu no início, na descoberta do território brasileiro, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, então, com a expedição em 1500. Ok? Foi isso que nós vimos nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima!